Amém? Então hoje é uma palavra que Deus quer ministrar ao nosso coração. Essa palavra Deus já vem falando comigo já há algumas semanas e aprove a Deus, hoje nós sermos ministrados por ela. A Nani cantou aqui agora, né? Pela cruz, Ele me chamou. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa mensagem que pelo menos no meu coração eu tenho refletido, eu tenho sido ministrado ainda pelo Senhor Jesus Cristo e vejo e percebi o quanto eu ainda preciso morrer para mim mesmo, me negar para realmente viver uma vida que o Senhor a qual me chamou. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Amém? É uma passagem que o próprio Senhor Jesus nos ensina aí, quando você pega o Evangelho, tirando o Evangelho de João, mas ali em Mateus, Marcos e Lucas, de uma forma, não foi nem muito diferente, mas de certa forma ele coloca essa centralidade de negar a si, os seus desejos, negar as suas vontades, tomar a cruz, não a cruz de Cristo, mas a sua cruz e seguir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas 9, 23, e eu creio que o Senhor vai ministrar o seu coração nessa noite, para que você realmente compreenda qual é a boa, perfeita vontade de Deus para nós. Às vezes, não é fácil nós estarmos no centro da vontade de Deus, porque nós queremos estar no centro da nossa própria vontade, fazer aquilo que para nós entendemos que é o melhor, mas muitas vezes a nossa vontade, na maioria das vezes eu posso dizer isso, né, a nossa vontade é sempre contrária à vontade do nosso Pai. Sempre queremos tomar caminhos a qual a nossa carne, a qual os nossos pensamentos, os nossos desejos acabam nos direcionando. Mas hoje o Senhor vai ministrar o nosso coração para nós entendermos isso e começarmos a nos negar um pouquinho, sabe? Negar o nosso eu, a nossa vontade que quer direcionar a nossa vida. E lá em Lucas 9, 23, amém? Todos acharam? Diz assim, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Fica com a sua Bíblia aberta até aí por enquanto, fecha os teus olhos. Senhor, no nome de Jesus, Pai, meu Deus, obrigado pela tua presença que se faz desde manhã, no culto da manhã, no nosso dia. É tão bom, sabemos que nós nunca estamos sozinhos, Pai, que o Espírito Santo está conosco, nos consolando, nos direcionando, nos exortando. Como é bom o Espírito Santo. Pai, assim como o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias, eu creio que ainda vai continuar falando, porque reconheço que é difícil negarmos a nós mesmos. Pai. Como é difícil nós carregarmos essa cruz, Senhor. Como é difícil dia após dia te seguir, Senhor. Que esta palavra ela entre no nosso coração e encontre morada, e mais que morada, ela faça uma transformação na nossa mente, no nosso espírito, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor Jesus. Fala com a tua igreja, que possamos sair daqui refletindo a tua palavra, Pai. Porque é ela que nos muda, é ela que nos liberta. Obrigado, Jesus. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz, a gente sabe que é um ensino muito claro do nosso Senhor. E às vezes muitas pessoas, nós possuímos algumas dúvidas sobre o que realmente significa negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, exatamente seguir a Jesus, exatamente como Cristo está nos ensinando, como eu falei, você vai ver ele frisando isso nos 3 evangelhos. E aqui nós vamos entender um pouquinho essa verdade, diga para o seu irmão, verdade, que é muito importante, que compreende acerca do que é de fato ser um discípulo de Jesus. É muito bonito falarmos essa palavra discípulo, filhos de um Deus Pai, discípulos de Jesus, temos o caráter de Cristo, mas a grande questão não está no que nós falamos, mas está o que esconde por trás da nossa atitude quando nós falamos que somos discípulos de Jesus. Então, por que negar a si mesmo? Por que isso? Porque Jesus, nos seus evangelhos, ele frisou isso de uma forma tão importante. A gente pode perceber que o termo grego para negue, ou a si mesmo, vem de uma palavra grega chamada aperenomai, que significa esquecer de si mesmo,
perder a visão, o interesse próprio de si. Declarar que você não tem nenhum conhecimento ou ligação com uma pessoa ou com alguém. No caso, que ele está falando do seu próprio eu. Esse é o mesmo verbo que Pedro, por exemplo, utilizou quando ele nega a Jesus, naquele momento que ele nega por 3 vezes a Jesus, ou seja, ele desconsiderou os seus próprios interesses. Negar a si mesmo é desconsiderar interesses pessoais, é como se trair a si mesmo. É você ter vontade de algo, mas por negar aquele algo você se trai. Você nega a si mesmo, tira o impulso, que na maioria das vezes, vamos falar a verdade, quando a gente fala nessa questão de dar vazão ou querer satisfazer os seus desejos, na verdade, é um sentimento egoísta, é um impulso egoísta, é um impulso egocentrista, individualista, que procura apenas governar o seu ego, governar a sua própria vida. Pode perceber que no mundo de hoje, que estamos vivendo, o governar, a palavra ser feliz, a felicidade sua, está acima exatamente do entregar-se, do dividir com alguém, do compartilhar com alguém. O importante, muitas vezes você já deve ter ouvido falar isso, seja feliz, presbítero Val. O que importa é a sua felicidade, não a dos outros, não a de Cristo, que está acima de nós e da nossa vontade. Então, quando falamos de negar a si mesmo, é trair a nossa própria vontade. É como Pedro, que em vez de trair Jesus, naquele momento ele trai a si mesmo, trai a sua própria vontade. E todas essas passagens que nós podemos ver em Marcos, em Lucas, em Mateus, isso acaba tendo-se algo em comum entre elas, que é o mesmo significado, é o custo de ser discípulo de Jesus. Para ser discípulo de Jesus há um custo. Lá em Marcos 8:34, e diz que Jesus dirigiu a multidão, não apenas aos 12 que estavam ali, e diz, vocês precisam ouvir estas palavras. E ele diz que na passagem, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso está lá em Lucas 14:27. Olha só, aquele que não pega a sua cruz e a carrega, seguindo, renunciando à sua vontade, renunciando ao seu querer, não pode ser meu discípulo. Logo, a gente pode entender que essa é uma questão de vida ou de morte, não física, aqui corporal, mas da nossa questão eterna. Perceba que Jesus fala, antes de negar a si mesmo, como nós lemos em Lucas 9:23, se quem quer vir após mim, quem quiser ir, essa expressão significa unir-se a Ele, estar ali com Ele, caminhar com Ele. E aqui Jesus ele utiliza como um fato frequente, porque Jesus ele pregava para as multidões, ele pregava para os 12, mas ele fala que um discípulo verdadeiro, uma pessoa que quer seguir genuinamente a Jesus, tem que estar unido. Se quiser vir após mim, estar comigo, se unir a mim, isso é muito sério. Eu não tenho como me unir a Jesus, eu não tenho como ir após Ele, junto com Ele, se eu não começar a renunciar às minhas vontades, se eu não morrer para mim mesmo, se eu não pegar a minha cruz e carregar essa cruz. E essa condição de negar a si mesmo inclui muita coisa na nossa vida. Essa condição, por exemplo, de negar a si mesmo, inclui amar ao Senhor acima de todas as coisas, ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer questão pessoal que você deseja. Hoje nós não colocamos o Evangelho de Jesus acima das nossas vontades, do nosso querer, do nosso plano, do nosso propósito. Pode perguntar, se você perguntar para qualquer pessoa de qual é o seu propósito de vida, qual é o seu planejamento, como você quer estar daqui a 5 anos, dificilmente ela vai citar, olha, uma coisa eu tenho um objetivo, eu quero pregar este Evangelho, eu quero viver este Evangelho, eu quero anunciar a Jesus Cristo em todo o mundo. Mas sempre quando nós perguntamos como você vai querer estar daqui a 5 anos, eu pretendo estar formado, eu pretendo estar trabalhando numa grande empresa, eu pretendo estar com o meu próprio negócio, eu pretendo isso, eu pretendo aquilo. Negar a si mesmo é amar ao Senhor acima de tudo, é mandamento, faz parte se nós queremos seguir verdadeiramente a Ele. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu irmão como a ti mesmo. Negar a si mesmo também é dizer não à nossa natureza caída, ao nosso pecado, ao velho eu, Murilo.
Aquele eu, Diogo, que antes as pessoas olhavam e hoje vem você e falam, meu Deus, é o Diogo. É o Diogo. É o velho eu que quer te desviar do propósito, do propósito de Deus sobre a sua vida. Quando ele fala de negar a natureza humana nossa, é negar exatamente que é melhor eu cair no pecado, porque tem gente que vive com pecado de estimação. Vive num pecado de iniquidade, não quer abandonar determinados pecados, porque isso satisfaz a sua carne, Marcinha. É gostoso, o pecado dá prazer, mas é algo momentâneo que vai te levar por uma condenação eterna, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que seguir a Jesus, tomar a sua cruz, é uma questão de vida ou morte eterna. Negar a si mesmo é renunciar toda a confiança que você tem em si mesmo. Negar a confiança na religiosidade, na capacidade, sabe, de fazer a obra do Senhor. Eu faço, eu prego, eu canto, eu toco, eu ministro, eu ajudo, eu dou cesta, eu dou alimento, eu faço, eu fico na porta, eu ajudo na limpeza. Não é isso, não é a questão. Renunciar a si mesmo não significa que você tem que fazer tudo na igreja, porque até mesmo a religiosidade pode te tirar do foco maior da vida eterna. Porque eu posso ser um cara super ativo na igreja, mas não ter nenhuma vida com o Senhor verdadeira, não conhecê-lo de verdade, porque lembra, quem quiser vir após mim, o verbo certo para isso é unir-se a Ele. É mais importante eu ser um com Ele, do que eu propriamente eu fazer um monte de coisa por Ele. Precisamos ter esse vínculo no nosso coração. Há um teólogo que fala que a morte, Richard Baxter, diz que a morte perde metade de suas armas, quando negamos em primeiro lugar os prazeres e interesses da carne. Olha a importância de você negar a si mesmo. Quando você nega a si mesmo, quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, muitas armas que vêm contra você de morte, elas são destruídas em Deus, porque a sua esperança e o seu primeiro e único do seu coração é o Senhor. Ou seja, o ensino que nós estamos obtendo de Jesus na sua palavra, aquele que nega-se a si mesmo é capaz de dizer, Jesus, Tu és o primeiro no meu coração. Quem governa o teu coração? É você mesmo. É você que quer caminhar para a felicidade. É você que quer caminhar para um dia ter o belo prazer de falar, poxa, eu tenho tantas as coisas, hoje eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho um bom emprego, eu tenho faculdades, tenho graduações, mas o que vai importar isso, se eu não quero ir após Ele? Jesus diz que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama, e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. É nisso que consiste o princípio de um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele ama Jesus mais do que os familiares. Ele ama Jesus mais do que a sua própria vida. Você pode pensar agora e falar, você ama Jesus mais do que a sua própria vida? O que você está dizendo ao seu coração e à sua mente agora? Diga à sua consciência, será que eu amo mais a Deus do que a minha própria vida? Você ama? Negar a si mesmo, que eles entendam, não é anular-se. Algumas pessoas, elas pensam que Jesus sugere que você, para seguir a Ele, você precisa se anular. A gente tem que parar de fazer isso ou aquilo, sabe? Não faça mais isso, não faça mais isso. Que a gente tem que ser uma pessoa a qual nós não somos, a qual Deus não determinou de propósito para a sua vida. Contudo, meus irmãos, a proposta de Jesus no Evangelho é exatamente o oposto disso, quando Ele fala de negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo não é se anular, não é deixar de você ser quem você é, quem Deus te escolheu, como Deus te formou. A essência de Deus está sobre você, você é essência, porque lá em Gênesis fala, Murilo, que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Temos a essência do nosso Pai. Ele não quer que você mude isso. Portanto, é óbvio, meus irmãos, que Deus não quer que deixemos de lado, dissemos o que somos por conta dEle. Nós devemos reconhecer a nossa condição de pecador, sim. A gente deve, sim, necessitamos ser um pouco mais autocríticos sobre nós, sim. Mas aquilo que nós temos de força e fraqueza, aonde é aperfeiçoado? Em mim mesmo? Não! Quando eu entendo que é negar a si mesmo, eu serei a mesma pessoa, mas eu vou buscar aperfeiçoamento em Deus.
Em Deus. É nisso que nós vemos negar a si mesmo. É reconhecer que, meu Deus, eu ainda dou vazão para a minha carne, eu ainda peco, eu ainda faço aquilo, mas a obra divina, ela vai ser um tratar na sua vida, e você vai prosseguir para o alvo, porque ele diz, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele não está falando para você se anular dentro daquilo que você é em Deus. A gente tem uma mania de querer que entender negar-se a si mesmo é anular-se, é não sermos o Murilo que Deus chamou o Murilo, de ser esse cara com esse cabelo doido, de adorar ao Senhor loucamente, de ser assim dessa forma que ele é. Não, mas cada dia que ele olha para dentro dele, cada dia que ele percebe a sua natureza pecaminosa, ele vai diante do Senhor, ele deixa com que a obra redentora da cruz o mude, o transforme dia após dia. Ele está pegando a sua cruz e caminhando, seguindo a Ele. Ele não está se anulando naquilo que Ele é. Às vezes a gente quer ter uma sensibilidade de querer agradar as pessoas. Já parou para perceber isso? Nós estamos atrás de uma necessidade de aceitação por parte das pessoas. Eu fui muito tempo assim, Val. Quando nós iniciamos o ministério, quando nós iniciamos o ministério, eu confesso que me perdi em muitas coisas. Não, vamos para esse lado, que legal. Visão dos 12, vou levantar 12 discípulos, a pastora 12 discípulos, esses 12 levantarão mais 12, aqueles 12 dos 12 levantarão mais 12, os 12 dos 12 dos 12 levantarão mais 12, e uma grande multidão, né? Eu tenho aqui, quem ainda foi consagrado 12 naquela época? Olha que bênção, eita Deus, tem 2, 4, de 24 sobrou 4, tá bem, tá na bênção, aí você percebe. E aí chegou um tempo que eu comecei a ver, isso aqui não é para mim, não é minha essência. Os próprios irmãos falavam, pastor, olha, a gente veio nesse negócio aqui por causa do Senhor, né? Lembra aí? Porque se não fosse por causa do Senhor, a gente não estava aqui não. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? E muitas vezes nós buscamos determinadas coisas por aceitação. Para ser aceito por aquele grupo, por aquelas pessoas. E você se anula naquilo a qual Deus te chamou. Você não precisa se anular. Não precisa tentar ser o que você não é. Apenas se submeta ao processo refinador do Senhor Jesus. Encare, meus irmãos, as situações da sua vida, tendo aí na sua mente que tudo pode ser um aprendizado para o seu crescimento. Tudo que você passa nessa vida, meu irmão, tudo. Deus está te ensinando. Deus está te moldando. Eu aprendi isso a duras custas. Porque às vezes a gente passa por duros golpes na vida, que parece que a gente chega diante de Jesus e fala, ai Jesus, eu não merecia. Quem disse que você não merecia? A nossa pergunta deve ser, Senhor, por que estou passando por esse momento? Por que estou passando por essa situação? A gente sempre procura ter um espírito meio que de Adão. Foi a tua mulher que tu me deste. Ah não, mas foi a cobra. Assuma a sua responsabilidade diante desse momento que você passa. Assuma que você nesse momento está passando por uma luta. E nessa luta, Deus está te aperfeiçoando. Entenda isso. Temos uma necessidade de querer ser aceito, que as pessoas tenham ali uma comiseração por nós. Oh, tadinho do Murilo. O Murilo está assim, gente. Vamos ajudar o Murilo. Para. Quando nós entendemos que Deus está fazendo um processo na nossa vida, é para o nosso crescimento. Isso é pegar a cruz, entenda. Cruz, eu vou falar um pouquinho sobre cruz. Não é você pegar a sua cruz, está aqui, Val, carrega para mim porque eu não aguento mais. É a sua cruz. É negar-se. Quando você ama mais a Jesus, mais do que o seu pai, mais do que tudo, o amor de Deus, o amor que nós entendemos, nos leva a sofrer o que preciso for, para que o reino de Deus e a sua justiça e o seu amor se estabeleça não apenas na nossa vida, na nossa casa, mas na nossa igreja, no nosso bairro e na nossa nação. O que existirá é uma total renúncia, é uma negação. O apóstolo Paulo, ele explica em Filipenses 3,7, as coisas que para mim era lucro, agora as considero perda, por amor de Cristo. Talvez aquilo que você perdeu, aquilo que você está perdendo, não significa a sua total derrota, mas entenda que você considera isso como algo que você está lucrando, não por amor a você mesmo, mas por amor a Ele. Por amor a Ele, você renunciaria aos seus familiares?
Por amor a Ele você renunciaria às suas riquezas, por amor a Ele você renunciaria ao seu emprego, por amor a Ele você renunciaria à sua faculdade, por amor a Ele você renunciaria a pai, mãe, por amor a Ele você renunciaria a tudo na sua vida? Talvez nós não teríamos essa coragem. O significado, meu irmão, de negar a si mesmo é esse. É entender que eu preciso não me anular, mas eu preciso reconhecer que todo o tratar de Deus na minha vida significa que eu preciso negar as minhas vontades, negar o meu eu, negar o meu ego, aquilo que eu quero, aquilo que eu sinto, as minhas vontades, o meu querer, que muitas vezes podem ser coisas que vão nos afastar da presença real do Senhor. E você precisa ter esse filtro no seu coração e na sua mente, de saber o que te afasta da presença de Deus e o que realmente vai te levar para o caminho de vida eterna. Negar a si mesmo. Tome a sua cruz, Candidinho. Tome a sua cruz, Diogo. Isso está intimamente ligado ao negar a si mesmo. E Jesus está nos ensinando que negar a si mesmo vem em primeiro, mas em segundo, você precisa carregar a sua cruz. E Jesus, ele usa essa expressão, dada de alguém que carrega a sua cruz como um condenado, porque na época do Império Romano, muitos dos condenados eram condenados, sentenciados a uma morte de cruz. Se faziam por malditos. Era um instrumento de execução. Era um instrumento de morte, de pena, aplicada àquela pessoa que por algum motivo errou, fez algum mal. Esse era o costume, e Jesus fez isso quando ele foi levado ao Calvário. Ele se tornou maldito por nós. Ele, levando a sua própria cruz, ele saiu para esse lugar chamado Calvário, Gólgota, lugar da caveira. No entanto, meus amados, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus é que o condenado, ele faz isso de uma forma forçada. Ele foi condenado, executado, ele é obrigado a carregar aquela cruz. E se ele tivesse uma oportunidade para fugir daquele momento, ele fugiria. Ele escaparia. Mas aquele que decide negar a si mesmo e carregar a sua cruz, o verdadeiro discípulo, ele não vai carregar aquilo forçadamente, mas ele voluntariamente diz: Senhor, me dá aqui a sua cruz, eu quero carregar, não a sua, me dá uma cruz, porque eu quero carregar a minha cruz, e eu vou voluntariamente, seguindo, negando a mim mesmo, e carregando a minha cruz. Isso é voluntário, isso é desejo seu. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, tomamos um passo de uma decisão. Mas até isso não basta. Isso não é suficiente. Eu preciso, além de reconhecer Jesus como meu Salvador, para que eu venha me tornar discípulo verdadeiro de Jesus, eu preciso começar a me negar, a renunciar às minhas vontades, a renunciar o meu querer, e começar a carregar a cruz, que é dada a mim, que é minha. Que não é da minha mãe, que não é do meu pai, que não é do Val, que não é do pastor, que não é do fulano nem do ciclano. Essa é a diferença de um condenado que carrega de uma forma forçada a sua cruz, e daquele que voluntariamente recebeu a Jesus e entendeu a obra da cruz, entendeu o sinal da cruz, pega a sua cruz e carrega dia após dia a sua cruz, negando-se a si mesmo, renunciando às suas vontades e o seu querer. Esse é o discípulo verdadeiro, que não deseja fugir, que não deseja correr para longe da cruz. Ele apenas deseja combater um bom combate, como diz em 2 Timóteo. Tomar a sua cruz significa aceitar a aflição, a dor, a vergonha, a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Jesus carregou por mim e por você. Porque se eu comparo, eu estou carregando a cruz de Jesus. De fato, eu estou deixando que o sofrimento de Cristo naquela cruz fosse algo de uma forma falsa, equivocada. Simplesmente o sofrimento de Jesus foi algo corriqueiro, que talvez muitos de nós aguentaríamos sofrer o que Jesus sofreu naquela cruz. Jesus não estava carregando os nossos probleminhas financeiros. Jesus naquela cruz, ele não estava carregando a sua briguinha com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Naquele momento, Jesus não estava carregando ali
o seu mau humor por conta de personalidade. Ele não estava carregando se você quer comprar uma casa ou se você não quer comprar uma casa. Ele não está carregando se você quer trocar de carro ou se você quer comprar uma moto. Ele não estava carregando essas coisas que para nós são detalhes e que nos influenciam. Mas ali Jesus estava carregando todo o pecado da humanidade. O meu, o seu. Ele estava ali carregando a dívida que era contra nós. Ali ele estava carregando a nossa enfermidade. O castigo que nos traz a paz hoje. Estava sobre ele ao ponto que ele chega naquele Getsemane angustiado. A sua alma aflita. Ele fala: Senhor, Pai, se possível afaste de mim esse cálice. Mas que seja feita a sua vontade. Ele não estava carregando apenas o meu pecadinho, o meu pecadão. Ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Ele estava carregando toda a nossa podridão, toda a nossa natureza caída e pecaminosa estava sobre ele. Então nunca compare a cruz de Cristo com a sua cruz, que você tem que carregar todos os dias. Entenda que o primeiro ponto é que Jesus, ele teve essa cruz individual. Foi dele, única. Não é nossa, não se compara a nós. Nós não poderíamos carregar o que ele carregou, mas ele carregou por mim e por você. Em Lucas 22, 42 diz que enquanto ele estava lá no Getsemane, ele exclamava: Pai, afaste de mim esse cálice. Ele era um homem ali encarnado. Ele sentia as emoções, ele sentia o peso que nós sentimos hoje das aflições, quando ficamos angustiados, deprimidos, entristecidos. Eram dores diferentes da nossa. Nunca compare jamais a sua cruz com a cruz de Cristo. Segundo, a cruz não está relacionada apenas com o sofrimento. Ela vai além, ela está relacionada com o propósito. Diga para o seu irmão: a cruz está relacionada com o propósito. Já parou para perceber que sempre nós ligamos a cruz a sofrimento? Já percebeu? Estamos sempre ligando a cruz a sofrimento. Você olha aquela cruz, em alguns lugares religiosos, e aquele Jesus ainda assim. Quantas vezes já não falou para alguém: você é uma cruz para mim, hein? Quantas vezes já não falou: taca a pedra na cruz? Ou falou: eu já taquei pedra na cruz, né? Quando você está com alguém te perseguindo, sempre ligamos a cruz ao sofrimento. Mas, meus amados, não é isso que Deus quer que você olhe. Quando nós falamos de cruz, nós precisamos olhar e entender que nós estamos falando de um propósito. Não é de um sofrimento alheio. Não, carregar a cruz está ligado a um propósito. E lá em Gálatas nós observamos, no Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo aqui está dizendo que já estou crucificado com um propósito, para qual? Que Cristo viva em mim. Diga para o seu irmão: Cristo vive em você. Então, mais do que associar a cruz com o sofrimento, você precisa começar a associar a cruz ao seu propósito individual que você tem. Qual é o seu propósito de vida, jovem? Qual é o seu propósito de vida? Até o homem casado, a mulher casada, o ancião, há um propósito para a sua vida, um estilo de vida que eu e você precisamos assumir com a responsabilidade de cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. Uma pessoa que não sabe, não entende o seu propósito, ela vai pegar qualquer caminho que lhe oferecerem, ela vai por qualquer custo, e isso logo ela vai começar a entender que isso realmente é um sofrimento. Quantos de nós, antes de entendermos o nosso propósito, a gente não caminhava por caminhos que isso parecia um peso para nós? Quem já teve essa experiência? Como eu falei no começo do meu ministério, não nego não. E vai para a visão dos 12, aí de repente do nada eu vou para a visão terapêutica. Aí da visão terapêutica eu falo: meu Deus, o que Deus quer? E Deus falando: modelo seu, eu dei algo para vocês. E falei: quer saber de uma coisa? Que se dane. O que Deus está falando eu vou. E hoje eu vou ser bem sincero, meu irmão. Não me importo mais com o que fala. Você viu a entrevista do Nelson Piquet? Quem viu a entrevista do Nelson Piquet? Não a que ele fala neguinho, mas há uma entrevista que ele fala ao vivo. Ele foi muito sincerão, muito.
Não, é uma outra bem antiga. Ele foi muito sincero. Ele fala, estou para todo mundo. Precisamos entender o nosso propósito. Qual é o estilo de vida que nós estamos vivendo? Qual é o seu propósito? Viva o seu propósito. Essa é a cruz sua individual. Não é um sofrimento para você, como é ruim fazermos coisas a qual nós não queremos fazer. Esses dias eu conversava com uma pessoa de um outro ministério, ela falava, pastor, posso pegar um conselho com o senhor? Ah, pega, filha, você tem pastor, mas amém. Ela falou, olha, eu faço parte da intercessão, eu louvo, eu faço parte do social, eu tenho que vir na escola de teologia, e eu não quero vir nada. E ali falei, olha filha, primeiro ponto de tudo isso que você falou, o que você ama fazer? O que você gosta de fazer? O que realmente te impulsiona, não é um martírio. Eu já estava com essa palavra no meu coração, eu falei, não é uma cruz pesada para você. Ai pastor, como eu amo louvar a Deus e pregar a palavra. Então se dedique a isso. Chega no sua pastora, no seu pastor e fala, pastor, eu quero me dedicar ao louvor. Quero me dedicar à pregação da palavra. Se você não for sincero com o seu pastor, ela vai continuar te dando várias obrigações. E você vai cada dia mais ver que, na verdade, o evangelho é um peso. Estar na obra do Senhor servir não é um jugo pesado, é cansativo, né, Marcinha? Eu tenho que falar no social, eu tenho que estar lá no louvor, eu tenho que estar no ensaio agora. Irmã, usa isso. Irmã, para. Aquilo que você mais ama fazer, se dedica. Faça. E para ajudar, na quinta-feira eu fui com uma outra pessoa, me liga e fala, pastor, eu posso pegar um conselho? É a mesma coisa, pastor, eu fui presbítera de uma grande igreja, eu louvava a Deus, eu isso, eu aquilo, aí um dia eu fiquei um pouco mais afastada, porque eu vi muita coisa errada, e aí agora estou voltando aos poucos, eu cheguei para o meu pastor, falei, pastor, eu me senti, eu quero ser usado por Deus, sabe, eu quero estar ativa de novo na igreja. O pastor falou, vou pensar, e chegou para ela de volta. Não, eu vi a pessoa chorando, quando ela falou isso para mim, porque foi pessoalmente. Ela falou assim, pastor, enquanto o pastor chegou e falou para mim, irmã, eu quero te dar algo para você fazer a partir de agora na igreja. Agora eu quero que você seja responsável da cantina. Irmãos, essa irmã na minha frente chorou. Não foi de alegria porque estava com a cantina. Ela não queria a cantina. Eu falei, olha, irmã, primeiro você tem que ter 2 pontos. Às vezes tem que observar o que Deus quer tratar na sua vida, para Ele ter te dado a cantina. O pastor é o anjo da igreja. Se Ele te deu, existe um propósito, possivelmente acima de Deus. Agora, se nem isso você quer entender, a segunda opção é, vai até o seu pastor. Eu perguntei de novo para ela, o que você ama fazer na igreja? Ela, pastor, eu amo também louvar a Deus. Eu falei, meu Deus, então vai, converse com o seu pastor. Fale, pastor, eu quero estar no louvor, quero ser back vocal, quero cantar, quero ministrar. Fala, se é o teu propósito. Porque eu fico imaginando, se ela pega aquela cantina, ela não vai fazer com amor, talvez. Ela vai fazer com raiva. Ela vai estar fazendo porque o pastor obrigou ela a fazer. Bendito pastor que me deu a cantina, eu queria que ele falasse para minha irmã, a partir de agora o louvor é seu, vai lá, palmas para ela. Por isso precisamos entender o nosso propósito. Nada melhor do que nós carregarmos uma cruz, sabendo que essa cruz que eu estou carregando, meu irmão, é o meu propósito. Está me levando para um propósito maior, que é a vida eterna. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu preciso pegar a minha cruz e carregá-la debaixo de um propósito. Eu não posso ter as coisas que Deus vai me dando, seja no sentido ministerial, seja na minha família. A minha família é uma cruz para mim. Meu marido é uma cruz que eu carrego. Os meus filhos é uma cruz. O meu irmão, minha irmã, meu sobrinho é uma cruz. Para! Porque se Deus te colocou nessa família, foi porque Deus tem um propósito para você nessa família. E nós entendemos que cruz é sofrimento, é angústia. Meu Deus, deixa eu carregar o Val e a Nana aqui. Deixa eu carregar aqui a Letícia. Meu Deus do céu. O Ricardo já está gordinho ainda. Meu Deus do céu. Gente, saber o porquê do propósito é tão importante. Porque quem é movido por propósitos não é movido por oportunidades. Eu nunca pedi uma oportunidade para ser pastor. Nunca.
E não pense vocês, eu confesso, não é fácil ser pastor de uma igreja. E se eu faço isso aqui, como se vocês fossem um grande sacrifício para mim, eu já teria fechado essa igreja faz tempo. Mas quando nós entendemos que isso aqui não é uma oportunidade que eu tenho, pastorear uma igreja não é uma oportunidade que eu tenho para ganhar dinheiro, não é uma oportunidade que eu tenho para poder ser bem conhecido. Nossa igreja não é nem conhecida, não sou famoso, ninguém me para na rua, me pede autógrafo, ninguém quer tirar foto comigo. Ninguém está lá falando para mim, pastor, eu vi seu canal no YouTube. Que legal, eu nem tenho um canal. Que legal, louvor, pastor ministra. Nossa, meu Deus do céu. Caramba, o pastor tocando violão. Caramba, nem toca o violão direito, senão o Vitor soprar as notas. Não sei, queridos. Mas há um propósito que nós estamos caminhando. Há um propósito que não é uma oportunidade que eu tenho, é uma oportunidade que eu tenho de ser famoso agora aqui no bairro de Perus. E eu acho que já sou, de certa forma. Como Jesus às vezes pergunta para alguns, né, o que dizem de mim por aí? Meu irmão, eu nem te falo. Mas quando você tem um propósito, você não olha a oportunidade. Se uma pessoa é movida por oportunidades, ela vai estar assim. Ela vai estar indo para a igreja porque lá ela pode, sei lá, fazer uma barganha para ganhar um dinheiro. Ela pode se enturmar, fazer grupinhos, achar que a igreja é um local de entretenimento. Ela vai se vestir do jeito que ela quer. Sabe, as atitudes que nós colocamos diante do Senhor, muitas vezes pode cegar as nossas motivações. Qual é a sua motivação real para estar aqui? Qual a sua motivação real para seguir caminhando, negando-se a si mesmo e tomando a sua cruz? A exigência de levar a cruz é universal, é única, é dirigida a todos que decidiram um dia seguir a Jesus, sem exceção. O nosso próprio Senhor proferiu estas palavras a todos que desejam vir após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é apenas um grupo seleto, ele não falou apenas para os 12, ele falou para toda a multidão, para todos, para mim e para você. Levar a cruz não é só começar carregando, é terminar carregando, porque eu posso pegar a cruz e deixar de lado. Então quando ele fala, siga-me, ele está dizendo, vai até o fim, ide. O siga-me que em Lucas 9:23 fala, é exatamente semelhante ao ide. Ide, vá, siga, vá por todo mundo, prega o evangelho. Em todas as nações, em todos os lugares. Nunca deve ser deixado de lado. Não adianta eu começar vivendo o que Deus estabelece para a minha vida, Murilo, mas com o decorrer do tempo da minha vida, eu não terminar. A própria palavra diz que o final de todas as coisas é esquecível. Não importa o começo das coisas, mas sim o final. Murilão, o que importa é como você vai terminar. Você está entendendo, Letícia? O que importa é como você vai terminar. Talvez a gente comece meio esquisito, tombando, caindo. Às vezes vai pelo meio do caminho, meu Deus do céu, para onde eu vou? E toma uma bordoada aqui, e leva a chicotada aqui, e a cruz aqui. Mas se você entender o seu propósito, que isso não é um sofrimento carregar a cruz, mas é entender que há um propósito para você seguir, siga-o. Eclesiastes 7:8 diz isso. Melhor é o fim de todas as coisas do que o começo. Mostra o resultado. O problema é que dificuldades durante o nosso processo de carregar a cruz têm derrubado a maioria das pessoas. Esse tem sido o problema. E foi o problema, por exemplo, também na igreja de Éfeso. Quando lá em Apocalipse, João escreve uma das cartas, em Apocalipse 2, eu não vou lembrar o versículo, mas está aí na sua Bíblia. Porém, tenho contra ti que deixaste lá o primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde erraste e volta. É continuar. Esse é o apelo que Jesus faz hoje para nós, para mim e para você. Sabe, aquela angústia que tirou a cruz, que tirou você do propósito de Deus, que tirou você do propósito de vida, de negar a si mesmo. Entrega novamente para o Senhor todo o seu sofrimento. Entrega, deixe diante dele. Não pare de seguir Jesus. Lembre, queridos, que não existe nada mais recompensador do que estar do lado do nosso Senhor, levando a nossa cruz individual, pagando o nosso preço, negando-se a nós mesmos, indo em direção e seguindo Ele.
A razão para isso, querido, é uma autonegação diária que você precisa ter. Porque vamos falar a verdade, nós somos inclinados a buscar o mundo e os seus prazeres, que só em Jesus, nós podemos conseguir ter êxito e renunciar os prazeres do mundo. Agostinho, quando ele fala um pouquinho, descreve sobre a questão da cruz, de negar a si mesmo, ele fala, tomar a cruz dia após dia e seguir, parece duro e penoso, não parece? Meu Deus! Mas não é nem duro e nem penoso, porque quem manda é o mesmo que nos ajuda a realizar o que nos manda. O próprio Jesus que falou, olha, carrega a sua cruz, Tiago, mas eu vou te auxiliar para você carregar essa cruz. Ele estará conosco. Seguir a Jesus significa caminhar em seus passos, confiar nele, obedecer a ele, à vontade dele, ser grato pela salvação que você recebeu. Como alguém pode negar a si mesmo e tomar a sua cruz, meus irmãos? É aterrorizante porque o homem é impossível, por suas próprias forças, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se nós olharmos pelas nossas forças, a gente não consegue. Mas é maravilhoso saber que caminhar ao lado de Jesus, Ele nos auxiliando a carregar esta cruz, podemos compreender a graça de Deus que um dia nos alcançou. O verdadeiro seguidor de Jesus foi feito uma nova criatura, a graça o alcançou, o Espírito Santo está com ele, não abandona a gente à nossa própria sorte. Nunca você estará sozinho nessa caminhada de renúncia, nunca. Ele estará com você todos os dias, porque Jesus, antes de se ascender aos céus, ele disse que vos enviaria um Consolador, e o Consolador, o Espírito Santo, está do nosso lado, está conosco. O verdadeiro cristão é aquele que sofre pelo nome de Jesus, mas ele sabe que ele vai vencer, não pelas suas próprias forças, mas pelo sangue do Cordeiro, e pela palavra que foi dada a ele, diante da morte, e isso através de Jesus. Sempre devemos lembrar, de que mesmo que aquele que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é aquele que diz que se você tomar a cruz e seguir após ele, é aquele que te auxiliará em todos os momentos da sua vida. Lutero fala que a cruz é um sinal, não de sofrimento, mas é um sinal de filiação, porque ele nos torna filho. Quando você olha para a cruz, você não pode olhar o sofrimento, mas você precisa olhar que aquilo é um sinal que reconciliou com o Pai, e Abba Pai, porque Ele nos adotou. Eu sou filho, e quando eu olho para a cruz, eu não vejo apenas o sofrimento de carregar uma cruz, mas eu olho que ali é um sinal para mim, um sinal de que Ele me tornou filho dEle. Eu sou filho, eu não sou mais escravo, mas me tornei filho. É um sinal que eu preciso observar em todos os momentos da minha vida. Negar a si mesmo. Se você quer vir após, querido, e se alinhar com Jesus, você tem que negar as suas vontades, negar os seus eus, os seus desejos, tomar a sua cruz diariamente. Não é a cruz do irmão, e nem a cruz de Cristo. Já percebeu que a gente quer levar a cruz de alguém? Vem aqui, vou levar a sua cruz também. Não, tome a posse da sua cruz e a leve. E a cruz não tem nada a ver com o fardo ou com o jugo, porque senão torna um sofrimento, e você não vai querer carregar, isso para você vai ser desgastante. Mas se nós queremos seguir a Jesus, meu irmão, é renúncia. Se nós queremos ver a obra redentora de Jesus em nossas vidas, na nossa família, no nosso bairro, na nossa nação, evangelho é renúncia. O evangelho nunca vai ser uma forma de falar bem, ou é uma forma assim de agradar as pessoas. Pode parar para perceber. Evangelho é arrependimento, evangelho é renúncia, evangelho é deixar a sua vontade. Jesus, quando ele chega para aqueles jovens, tanto o rico, ou aquele homem que acabou de perder o pai, diz, olha, se você quer me seguir, pegue os seus bens, vende tudo e dê aos pobres e me siga. Ele tinha que renunciar às riquezas. Quando aquele homem fala, mas eu tenho que enterrar meu pai, deixe com que os mortos enterrem os mortos. O que você precisa enterrar, meu irmão?
O que você está precisando enterrar e que está te impedindo de seguir a Jesus? Verdadeiramente. Estamos vivendo num tempo hoje que não é mais importante eu seguir e renunciar. Viva feliz, é o evangelho do fofinho, que lindinho, uma gracinha. Você é feliz, diga, eu sou feliz. Para. Eu nunca vou pregar isso aqui na igreja. E graças ao louvo que o Val, a Com, a Can, a galera que prega aqui, quando prega aquilo que precisa ser pregado. O evangelho é duro. É renúncia. É pagar preço de oração, de jejum, matar a sua fome. Não, é matar a sua carnalidade. É negar. Mas reconhecer que você é um pecador e tem a sua natureza pecaminosa. E você precisa do Senhor Jesus todos os dias. Seguir a Jesus, eu sempre falei que o ato de aceitar Jesus muitas vezes é um ato fácil. Eu já vi muitas pessoas aceitarem Jesus em questão de semanas, nunca mais estarem na presença de Deus. Porque elas não imaginavam que o evangelho iria pedir tanto delas. Seguir a Jesus é renunciar ao seu sono. É renunciar o que você acha que é direito. Eu estou certo nisso. Não, você está errado. Não, eu estou certo. Seguir a Jesus é talvez você, quando for enviado para algum lugar, ter que deixar pai, deixar mãe, deixar marido, deixar esposa, deixar filhos. O evangelho é renúncia. E se você quer ir após Jesus, ou seja, se alinhar com Ele, você precisa começar a deixar muitas coisas para trás. E que te impedem de caminhar para algo que o Senhor tem realmente te dado. Cruz não é sofrimento. Cruz não é sentir a dor do próximo, no sentido de, vem aqui, eu carrego a sua cruz. Cruz é carregar a sua vontade, é renunciar o seu querer. Mas a cruz é um sinal de que você é filho. E se você é filho, você foi reconciliado com Deus através do sangue de Jesus. Faça por Ele são todas as coisas. O que você tem não tem renunciado. O que eu e você não tem deixado de lado. Em prol do evangelho. A gente não quer deixar riqueza. Esses dias eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele foi formado em Harvard. Eu não vou lembrar bem o curso. E depois que ele se formou, tem todo um processo, ele conseguiu uma vaga numa grande empresa que ele ia estudar, acho que na Índia, trabalhar na Índia. E ele começou nesse processo com a empresa, e um dia na igreja, Deus o chamou para entregar tudo. A faculdade que ele tinha feito em Harvard, o início desse trabalho na Índia, numa grande empresa, para ir à Ásia não com o propósito de trabalhar, mas com o propósito de levar o nome de Jesus, de trabalhar com crianças. Ele disse que foi muito duro o golpe. Era sonho, era propósito dele. Mas com muita relutância, ele deixou tudo. Renunciou a um diploma da Harvard, renunciou a essa nova empresa que ele ia trabalhar na Índia, simplesmente para ir a um país muçulmano e começar a pregar o evangelho de Jesus. Era um homem solteiro, jovem, que tinha tudo para despontar na vida. Uau! Você estaria preparado para renunciar coisas, para negar a sua vontade, para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Se você quer vir após o Senhor, você tem que negar a si mesmo. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite.